O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, deu prazo de 10 dias para a Rede X e também para a Meta entregarem à Polícia Federal os dados de 4 contas mantidas pelo jornalista Alan dos Santos nas suas plataformas. O ministro também ordenou que as empresas forneçam o conteúdo das publicações feitas de junho de 2024 a fevereiro de 2025. Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal que investiga Alan dos Santos por divulgar supostas conversas falsas relacionadas à jornalista Juliana Dalpiva. Alexandre de Moraes estabeleceu multa diária de R$10 mil caso a ordem não seja cumprida. E aí a gente traz, consta nas redes sociais, o advogado André Marcília, que enumerou as ilegalidades dessa decisão específica do ministro Moraes. O advogado especialista em liberdade de expressão sugeriu que Alan dos Santos não tem foro privilegiado para responder perante o STF. Além disso, Marcília apontou que não houve intimação pessoal das empresas, como exige a lei, e também afirmou que o ministro não respeitou as formalidades legais para solicitar essas informações de um cidadão que reside no exterior e sustentou ainda que a imposição de multa às plataformas é nula, porque a ordem, então, é ilegal. Consta, o André Marcília, então, advogado constitucionalista, a gente ouve muito aqui em Oeste Sem Filtro, também acompanha as publicações, ele elencou ali uma série de ilegalidades nesse pedido, né, do ministro Alexandre de Moraes, 10 dias aí para as plataformas se manifestarem sob pena de multa. E para quem achou que o Alexandre de Moraes ia recuar um pouco, tá aí a prova de que não, né? Nenhum ditador, nenhum tirano com viés psicopata se intimida também, ele vai sempre dobrando a aposta. Tudo nesse caso é ilegal e absurdo, inclusive o mestre Augusto dizia agora que tem vergonha do jornalismo de hoje. Eu realmente agradeço nessas horas não ser formado em jornalismo, em que pese aí as raras e honrosas exceções que a gente aprende muito aí com alguns jornalistas sérios. Mas foi o caso de uma jornalista que provocou isso, né? Ela foi apelar para o Supremo, para a polícia, porque não gostou do que o Alan dos Santos, colega de profissão, disse a respeito dela. Quer dizer, é um absurdo. Na reportagem do Poder 360, consta lá o meu nome nisso também. De acordo com a PF, o mesmo método foi utilizado pelo jornalista Rodrigo Constantino, cujo perfil foi bloqueado por determinação de Moraes em abril de 2024. O relatório aponta que a transmissão ao vivo pode ser acessada diretamente pelo aplicativo do X em um smartphone com sistema iOS, sem a necessidade de VPN. E eu me pergunto assim, que crime maluco é esse? Eu faço a minha live, eu sou cidadão americano, eu tenho liberdade aqui, nas minhas plataformas aqui ninguém precisa de VPN. Alguém acessa sem VPN no Brasil e eu cometi um crime de alguma forma? É um negócio tão insano, tão insano. Mas quem está por trás disso? Fábio Shor, figura conhecida, né? Piotr, quero te ouvir aí também sobre esse prazo de 10 dias que o ministro Alexandre de Moraes concedeu aí, tanto ao X quanto à Meta, com mais multa. A gente já viu esse filme antes, né? Mas vamos começar pelo ponto inicial do doutor André Marcília. O que esse caso está fazendo no Supremo Tribunal Federal? A gente não pode normalizar a anormalidade, o absurdo, porque senão daqui a pouco o absurdo passa a ser o normal e a gente vai discutir a segunda questão, mas a primeira é esta. O que este caso está fazendo no Supremo Tribunal Federal? Nenhum dos dois tem foro. Nenhum dos dois está envolvido num caso que justifique. É uma jornalista que está reclamando do outro. Está tudo bem, essas coisas acontecem, vão à primeira instância e lá as coisas acontecem. Se você discordar, como todo brasileiro, quando a lei é seguida, tem duplo grau de jurisdição, a parte que perde na primeira instância recorre à segunda instância. Em alguns casos pode se levar até Brasília, no STJ, por aí vai, mas começa no Supremo. Bom, aí como o primeiro absurdo é tratado como normal pelo próprio Supremo, que deveria rejeitar a ação, falando, bom, isso aqui não é assunto nosso, vai recorrer à primeira instância, fale lá com um juiz de primeira instância, apresente numa primeira instância, numa vara de um fórum da cidade que você viver, enfim, onde houver jurisdição para isso. Aí a segunda depois vem multa, baseada em quê? Voltamos ao ponto inicial do programa de hoje, quando a gente começou o Sem Filtro de hoje. Advogados ou se juntam agora, e eu espero que a OAB tenha o mínimo de
discernimento para perceber o quanto que a omissão dela está custando ao país, a todos os brasileiros e também a quem ela acha que representa, que são os advogados, a destruição completa do mínimo do Estado democrático de direito e do devido processo legal. Não será necessário mais advogado, nenhum. Basta você encontrar alguém que tenha um OAB, um registro, para fazer e assinar a petição, porque pouco importa. Tudo vai ser decidido pela cabeça de um ministro do Supremo, que depende do dia, decide de um jeito, depende do outro dia, decide de outro jeito. Aqui é outro desses absurdos que começa com o primeiro absurdo, o foro inadequado. O Supremo não é lugar para esse tipo de discussão de jornalistas. E eu não estou nem aqui dizendo se a pátria ofendida tem direito, eu não estou julgando o mérito, não é o caso nesse momento. A questão é por que recorrer ao Supremo? Porque o ministro Supremo já está envolvido em vários casos de perseguição a essa pessoa, então lá eu tenho mais chance de ganhar? É esse o pensamento? Então, dane-se a lei? Partindo por esse ponto de vista, a gente acabou mesmo com o Estado Democrático de Direito. E muita gente está apoiando isso daí. Ou a OAB reage, os advogados reagem, ou daqui a pouco não vai precisar de advogado no país. Aliás, em ditadura você não precisa de advogado, né?